Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você tá vendo ou ouvindo o nosso podcast. Eu, pra variar, estou com uma convidada incrível. Calma, primeiro eu vou falar que eu sou a Juliana, sócia da área de propriedade intelectual do Campos Tomás Advogados e, como alguns já sabem, né, só tô convidando, assim, pro meu podcast as pessoas, as mulheres empreendedoras da tecnologia, ou um ou outro, ou quando eu tenho muita sorte, os dois, que é o caso da Esther, que é minha convidada. Muito obrigada por ter topado participar. A gente se conheceu recentemente, mas assim que eu fiquei sabendo um pouquinho da história dela, eu falei, não, você precisa participar do podcast, e tem tudo a ver. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para a própria Esther se apresentar, enfim, e contar um pouquinho, principalmente da trajetória dela. Então, por favor. Tá bom. Oi, Ju. Obrigada aí pelo convite. Tô adorando participar do teu podcast. Um prazer enorme. E, bom, eu sou fundadora de uma plataforma que chama Oli e ela fomenta o empreendedorismo feminino na área de serviços, né? Então, todos os serviços online que vocês podem imaginar estão lá na Oli e são mais de 200 mulheres profissionais especialistas. E o que a gente faz, né? A gente é um marketplace de serviços em que você entra lá, você pode pegar, você seleciona ali a profissional, por exemplo, você quer uma terapeuta, uma psicóloga, qualquer especialista, ou então especialistas assim, é geral, porque é na área do cuidado, depois eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas aí se seleciona especialista, você já vai lá, tem a forma de você agendar a sua sessão com ela, você seleciona já o horário que está disponível lá, que funciona para você, você faz isso, depois é só ir pro checkout, você paga ali o seu agendamento e depois você recebe o link, tudo garantido, né? E qual é que é a diferença que a gente tem aí pra pessoa que tá selecionando esse serviço que tá garantido que você vai receber realmente esse serviço, que você vai ter acesso a isso, né? E assim, o que me estimulou pra fazer isso, que eu acho que é o nosso principal assunto aqui, é porque para as mulheres é muito difícil profissionalmente ainda nos dias de hoje, né, Ju? E aí, assim, e eu acho que o que me deu o start, assim, foi lá no meio da pandemia. E aí eu disse, se ninguém vai ajudar a gente, eu vou dar um jeito de começar a ajudar a gente, nós mulheres, a termos mais sucesso nos nossos negócios e termos nosso profissionalismo validado, né? Que eu acho que foi o que mais me inspirou. E, enfim, eu sou fundadora dessa plataforma, mas eu também sou cientista política e eu trabalhava muito na área regulatória. Você morava em Brasília antes? Eu morava em Brasília antes. Eu sou, vamos lá, então, começando um pouco histórico. Não, na verdade, calma. Eu vou começar com o histórico, mas antes, você falou, o nome é Oli, mas, por exemplo, no Instagram é Somos Oli. O site de vocês é www.oli ou Somos Oli? Não, é .oli.com.br. Viu que importante? É, isso é muito importante, gente. E também o app é App Oli. Vocês encontram também nas lojas da App Store, na loja da Android, né, que é da loja da Google também. Vocês têm lá disponível o app da Oli. E também é Oli, se escreve O-L-H-I. E aí eu explico um pouco por que esse nome. Esse nome é o nome da minha avó paterna, e minha avó paterna era uma mulher que se virava, assim, pelo pouco que eu sei dela, né? Ela era costureira e eu imagino que ela costurava justamente para contribuir com a renda doméstica, tinha 2 filhos e assim, era uma família assim que tinham poucos recursos, então ela realmente era essa mulher que se vira. E aí, então, por isso também o nome do aplicativo é esse, porque todas nós mulheres a gente ainda se vira, né? Embora já mudou bastante desde a minha avó pra cá, né? Não, mas gente, eu acho que não mudou tanto assim, não. É isso, assim, as profissionais liberais. A gente vai chegar nesses debates. Vamos chegar nos debates daqui a pouco. Da necessidade do empreendedorismo feminino, né? Por que as mulheres empreendem? Tem muita essa discussão por aqui sempre. Mas vamos lá, vamos saber por que você decidiu empreender. Conta um pouquinho aí do seu histórico de carreira, sua trajetória profissional. Enfim, você falou que você fez, né, que você é cientista político, então imagino que você fez isso, então, de faculdade, mas qual que foi aí, onde você começou a trabalhar, com o que exatamente você trabalhava e o que te levou a sair de onde você estava e a empreender?
Ixi, gente, acho que é um emaranhado de coisas. Sou uma boa pisciana. Mas eu trabalhava antes com relações governamentais na área internacional. Eu sou formada em relações internacionais, depois eu fui para ciência política, e aí eu fiz um mestrado, doutorado na ciência política e principalmente estudando o Brasil, né? E também atuava sempre com base no Brasil, com temas internacionais e mudanças regulatórias para abrir mercados em outros países, né? E assim, por que eu mudei, né? Eu acho que foi todo um processo de ganho de consciência que acompanhou também toda essa vinda desse tema, não é do feminismo mais forte pelas redes sociais, mas eu acho que também de uma visão mais crítica sobre nós mulheres enquanto profissionais, né? Porque eu acho que até mais ou menos os 30 anos eu seguia a receita de bolo, eu acreditava nela, que se eu fizesse tanto ou melhor que os caras, eu ia chegar no mesmo lugar deles. E aí eu acho que chegou ali pelos 30 e poucos e eu vi, cara, não, só que não. E aí, assim, aí eu acho que teve meio que uma desilusão, que hoje eu consigo identificar que é uma desilusão com esse feminismo que ele é individualista, né? E que ele não trata a gente como uma comunidade e trata questões, por exemplo, a mulher pode escolher se ela vai engravidar ou não. Certo, mas a responsabilidade de criar uma criança não é uma responsabilidade só da mulher, é uma responsabilidade de toda a sociedade. E você ter crianças também, e cuidar dessas crianças também é algo que garante o próprio funcionamento da economia, porque você está criando mão de obra para no futuro trabalhar. Bom, então todas essas questões começaram a se aflorar em mim, e também eu acho que questões sobre assédio, violência e tal, eu passei assim a perguntar, eu estava numa roda de mulheres e aí eu perguntava, gente, vocês já foram assediadas? Aí eu então tava lendo um livro e aí tinha uma descrição do que era assédio. E aí eu dizia assim, gente, já me aconteceu todas essas coisas. E aí, assim, aí eu então, assim, sabe, tipo, mesmo algum tipo de abuso, sabe? Aí eu começava, gente, mas não é que assim aconteceu com algumas, é 100% de nós, assim, sabe? E aí eu acho que isso foi começando a ficar muito latente dentro de mim, né? E aí chegou na pandemia, que eu acho que essa latência meio que explodiu. Que foi que eu comecei a olhar e aí, assim, eu já acompanhava essa discussão sobre a economia do cuidado, que é uma discussão muito forte em nível internacional, e aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, que é justamente todas essas atividades que a gente desempenha dentro de casa, que são fundamentais para a reprodução da vida, parece uma coisa muito distante, mas se a gente pensar que se não tem alguém ali cozinhando, cuidando da casa, dando atenção para as crianças, brincando com elas e etc., a gente não tem reprodução da vida. E isso também envolve a natureza, né? Que também são as mulheres que cuidam. E aí, assim, cara, isso tá totalmente de responsabilidade das mulheres. Aí você olha e vê... E na pandemia, qual é que era a situação? As crianças estavam em casa, então elas tinham essa responsabilidade dentro de casa. Os idosos, as pessoas idosas estavam morrendo, então elas tinham essa responsabilidade de cuidar também dessas pessoas. E quando a gente olhava para o mercado de trabalho pago, elas eram as profissionais liberais, que foram as mais atingidas, porque foram as que perderam o emprego mais rápido, sem nenhuma garantia. E aí, eu fiquei, assim, como uma cabeça de cientista política, eu tô fazendo esse link todo, porque com uma cabeça de cientista política, eu comecei a pensar, gente, quem é que vai pagar a conta dessas famílias brasileiras? Porque, assim, como é que isso vai se reproduzir? Como é que a gente vai ter uma sociedade saudável no futuro se essas mulheres seguirem sobrecarregadas e sem renda? Porque elas que pagam a conta, não são os caras que estão pagando a conta da família a mais. Isso o IBGE já mostrava, sabe? E aí, assim, e aí eu disse, cara, precisa fazer alguma coisa. Também naquele momento não tinha discussão sobre economia do cuidado, política, e aí eu disse assim... Comecei a olhar para as pessoas, não, aí tem uma parte engraçada da história. Aí eu fiz uma consulta que uma amiga me indicou com uma vidente. E aí, a vidente olhou... É a amiga que eu tô pensando? É a amiga que você tá pensando, a gente é amiga em comum nossa. E aí ela disse, não, porque Estê, você precisa fazer uma consulta com essa pessoa. E aí eu disse, ai... Tá, eu faço, eu vou te dar. E aí, assim, sabe aquele negócio assim, tá, tudo bem, eu faço. Mas, assim, foi uma consulta transformadora na minha vida, porque aí o que acontece? Aí a vidente, e aí eu tô chamando ela dessa forma. Eu quero saber, é a Janaína ou é a Ana? É a Ana. Ah, tá. Eu tô chamando ela dessa forma, mas ela é uma terapeuta. Mas é que ela é uma terapeuta. Holística, eu também faço terapia holística com a Ana, poxa. Então mas assim, eu acho que assim, porque eu chamo de vidente porque ela teve uma visão ali, né? Na verdade, ela pegou, eu fiz uma constelação familiar com ela, e ela olhou assim pra mim e ela disse, gente, eu nunca falei isso pra ninguém, tudo é Ai, vamos falar ao vivo. E aí ela disse pra mim assim, mas Estê, ela olhando pra todos aqueles bonequinhos assim,
tem tantas empreendedoras na tua família, você nunca pensou em empreender? E aí eu olhei pra ela assim, isso não tem nenhum sentido, entendeu? Eu olhei pra ela, não faz nada, isso não quer dizer nada que você tá me dizendo. Eu preciso resolver minha vida, eu preciso achar um emprego, é isso, eu tinha acabado de acabar meu doutorado, eu preciso achar um emprego, é essa parada que eu preciso resolver, e é por isso que eu tô aqui. E aí assim, ela disse, mas não sei, pensa nisso. 2 dias depois eu tive a ideia. Tipo, ela é incrível. Gostamos muito da Ana. Depois eu vou fazer uns stories, vou marcar a Ana, vou marcar a nossa amiga em comum, vou marcar todo mundo. Porque, e aí foi isso, aí ela pegou e disse assim, 2 dias depois eu tive. Então assim, eu acho que é muito assim, é realmente uma constelação usando a especialidade dela, né? Então assim, eu chamei ela de vidente porque eu tava com vergonha de dizer, gente, mas na verdade foi maravilhoso. Mas é que, como isso não é profissionalizado, a gente fica meio assim, sabe? Mas eu acredito nisso, né? Eu acho que eu tenho essa parte. E tem terapias holísticas na plataforma? Super, tem um monte. Eu acredito muito nelas. E aí eu tenho uma crítica que eu acho que eu posso fazer também, que é uma crítica à academia, né? A gente tende a só valorizar o conhecimento, que ele é profissionalizado porque ele passou pela academia, sabe? E assim, não é um pouco de Paulo Freire, né? Que é também um pouco, assim, controverso, mas assim, cara, todo mundo tem um conhecimento especializado e assim, e não quer dizer que essas terapias, por exemplo, que nem, sei lá, quem gosta de astrologia, que eu falei de ser pisciana e tal, assim, isso também tem um conhecimento acumulado grande e não quer dizer que esse conhecimento ele não é validado, é só que ele é validado de outra forma, né? E aí eu acho assim, não estou negando, por exemplo, eu acho que a validação acadêmica, ela é necessária, por exemplo, para fazer políticas públicas, porque você faz uma validação ali com base em estatística, etc, e você vê o que se aplica para a maioria. Mas eu acho que isso não invalida outros conhecimentos. Sim. Eu acho que isso tem a ver tudo com a OLI e tem a ver a própria crítica que se faz ali, né? Porque a gente fala de economia do cuidado e economia do cuidado são justamente várias profissões ali que não são profissionalizadas e que por isso elas são mal remuneradas ou elas não são remuneradas, mas são trabalhos muito importantes para o nosso dia a dia e que tem um altíssimo nível de especialização, né? Tem tipo uma autora que é feminista, que é muito referência nessa área de economia do cuidado, que é a Silvia Fedrich, e ela fala, gente, se não são necessários 20 anos de especialização para você ser uma dona de casa, não é qualquer trabalho. Mas o que a gente valoriza é justamente o trabalho que está aqui dentro do escritório e tal. Mas aí, Ju, eu te faço uma pergunta. É mais difícil o teu trabalho aqui ou o teu trabalho como mãe com as tuas filhas? Então, assim, sabe, o que valida um trabalho ou outro? Sim. É que a gente não consegue comparar, né? Mas, assim, é difícil, assim, sabe? Você dizer assim, o que é mais desafiante? Porque você cuidar de uma vida que tá ali desde os seus primórdios até ela se tornar 100% independente, mano, isso é muito complicado. Não, mas enfim, essa é a história. Eu não sei se eu respondi. Não, você respondeu super, mas eu fiquei na dúvida. Você trabalhava com políticas públicas no setor público, então você trabalhava para o governo fazendo esse tipo de pesquisa. Eu queria entender qual que é esse background, assim. Tipo, não tinha background de economia, de tecnologia. Eu tinha background de formação de comunidade e de juntar pessoas. Era isso que eu tinha. Porque... Entendi, mas você trabalhava assim na academia mesmo, então? Não, eu trabalhava... Eu tenho meio que uma... Até eu sempre pulava de um lado pro outro, assim, sabe? Que a academia te exige uma baita especialização. Sim. E no setor privado a gente também tem outra baita especialização, né? Mas eu trabalhava em associações empresariais, também em consultoria, com consultorias em determinado momento, mas eu defendia interesses empresariais, principalmente do setor industrial e na área internacional, né? Então, trabalhava com acordos internacionais e com outros projetos e iniciativas internacionais. Ah, tá, não tinha a ver com mulheres, assim, tipo, era, vamos vender café no exterior, não era, vamos... por isso, e aí, assim, por isso eu acho que é a parte mais interessante, né? Porque eram associações da indústria, basicamente lugares bem masculinos, assim, sabe? E assim, e não tinha nada a ver com a questão de mulheres, assim, sabe? E o tema de mulheres, ele começou a surgir pra mim, ele foi ficando forte muito na minha vida pessoal, e por isso que eu fui perguntando meio que pra todo mundo, sabe? E aí, eu acho que foi aí que me deu a questão assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa pra mudar
esse cenário, assim, sabe? Pra gente ter mais mulheres na mesa e, assim, e comecei a me indignar com coisas, por exemplo, porque quando um evento quer se colocar como diverso, ele cria, por exemplo, um painel que ele coloca mulheres, mas os outros painéis são todos de caras. E aí coloca o painel de mulheres, sei lá, 6 da tarde, quando todo mundo já foi embora do evento, e os painéis sobre assuntos temáticos que são de interesse do evento põe os caras, né? A gente vê isso ainda muito, assim, sabe? Sim. Então aí você começa a ver, cara, sempre meio que... Tipo, isso falando de mulheres, de uma mulher privilegiada, tipo eu, que sou branca, tive condições, consegui estudar, etc. Trabalhar com privilégio, assim. Claro, tem muitas coisas que são meu mérito, mas assim... mérito, porque eu tive um privilégio, né? Porque eu não saí do lugar que muitas mulheres saem no Brasil, né? E aí, assim, mesmo assim, por que assim, a gente fica meio que com o resto? Ou por que a gente... é mais difícil pra nós tudo, sabe? E aí começou a meio que ficar isso, era meio... Hoje eu consigo colocar em palavras, sabe, Ju? Mas assim, antes eu não conseguia colocar, porque eu não conseguia identificar ainda que era isso, sabe? E aí, quando eu tive a ideia da Oli, eu comecei a Oli dizendo, eu faço isso. Nem eu validei a ideia da Oli. Eu faço isso enquanto eu procuro emprego, porque isso aqui é só uma ideia que enquanto nós estamos na pandemia, procurar emprego não é um processo rápido, eu não vou conseguir resolver isso aqui muito rápido, eu tenho tempo, enquanto eu faço todas as applications, né, que são as candidaturas que eu preciso fazer, eu vou fazendo isso aqui. Aí, de repente, aquilo se tornou... Eu comecei a juntar pessoas, que eu acho que é o que eu sabia fazer, eu comecei a juntar pessoas, que não começava a dizer, a ideia é fantástica, vamos lá, continua, que aí, assim, a coisa de buscar emprego, ela começou a assumir outros contornos, que era assim, cara, agora a gente precisa buscar investimento, a gente precisa ver como é que a gente mantém a ideia ativa, como é que a gente continua o projeto e tudo mais. Mas, assim, foi uma transição, assim, sabe? Não foi algo que veio e aconteceu, eu ia empreender e tal, assim. Teve um bom papel aí da Ana dizendo, olha quantas mulheres empreendedoras tem na sua família, por que não honrar essa ancestralidade? E aí eu disse, eu nunca pensei. Gente, mas ó, foi muito legal, Foi fez todo muito sentido. legal. Casou com o seu momento de vida, no fim das contas, né? E... bom, é isso. Eu também adoro a Ana, então tá tudo bem. Bom, mas então me conta. Daí você tava, na verdade, procurando emprego, mas surgiu a ideia da Oli. E aí, como é que você tirou isso do papel? Eu comecei muito aos poucos, assim, tipo, o que acontece? Como é que eu tirei do papel, né? Aí, depois dos 2 dias que eu falei com ela, eu tive a ideia, e aí eu comecei a perguntar para amigas e amigos, olha, eu tenho essa ideia, o que vocês acham? E acho que a primeira coisa que também é um conhecimento de quem trabalha com políticas públicas há muito tempo. Eu disse assim, cara, eu não vou mexer numa área que eu não entendo nada, então eu vou falar com quem entende, né? Que, assim, basicamente, quando você trabalha com relações governamentais ou com lobbying, é muito isso. Você não é, talvez, a maior especialista naquela área regulatória, mas você vai falar com quem é especialista, justamente pra você entender o que você está defendendo e como defender aquele tema, né? E aí eu comecei a falar, eu tive até uma amiga que disse, olha, Estê, tem que ouvir quem tá na ponta. E aí eu comecei a procurar projetos sociais que já trabalhavam com mulheres na ponta e que estavam ali, por causa da pandemia, meio parados. E aí eu entrei em contato com projetos incríveis. Um deles que eu admiro muito é o Mulher em Construção, que é um projeto lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. Esse é um projeto que eu indico vocês, se vocês quiserem fazer uma doação um dia. Também é um projeto que está precisando muito de doação, porque ele está agora muito envolvido na reconstrução de Canoas. E para vocês terem ideia, Canoas foi destruída foi alagada 90% da cidade. Então, assim, a das mulheres do projeto, a grande maioria teve a casa completamente destruída e agora elas têm que construir de novo. E o que esse projeto Mulher em Construção faz? Ele treina mulheres desde... eu acho que já faz desde 2013. Agora eu não me lembro exatamente quando elas começaram, mas na época que eu falei lá, em 2023, elas já tinham treinado mais de 15 mil mulheres para trabalhar na construção civil. Ai, que legal! Muito. E aí, assim, e é um trabalho físico, né? Então, assim, a Bia, que é a presidente desse projeto, ela já tinha passado por desafios de, tipo, treinar um grupo de mulheres, colocar elas nas obras, em várias obras diversas no Rio Grande do Sul, e os caras não deixarem elas ficarem, assim, de expulsar elas, entendeu? De realmente não deixá-las trabalhar e não interessava se elas estavam preparadas ou não, simplesmente por causa de um problema de gênero, né? E a Bia foi uma pessoa que me estimulou muito. Ela disse, cara, todo mundo precisa ir pro online. A gente tá precisando ir pro online. O projeto é maravilhoso e segue em frente. E aí, assim, e foi pessoas que me abriram as portas. Ela me disse, o que eu preciso fazer pro teu projeto funcionar? Porque eu também comecei assim. E aí eu comecei a falar com essas pessoas que são, assim,
maravilhosas, e aí elas foram se juntando e foram todos, cada uma delas dizendo, olha, eu acho que precisa fazer isso e aquilo, eu acho que assim funciona, vamos tentar de tal forma, o que eu contribuo e tal, e aí a coisa foi se formando assim, sabe? E a gente foi construindo sempre muito ligado com quem já estava na ponta, sabe? Com quem já atuava muito na capacitação de mulheres para elas terem uma atividade profissional ou elas realmente se profissionalizarem dentro das áreas em que elas já atuavam, né? E aí, assim, claro, desde então a Oli foi mudando, porque eu tô falando ali desde 2021, e aí também minha ambição lá em 2021 era talvez fazer mais do que dava pra fazer, porque a internet ainda não chegou em determinados lugares, não que não chegou, né, mas que é muito difícil o acesso, o Wi-Fi é diferente, tudo, né, assim, o sinal é diferente, funciona de forma diferente, aí a gente precisa do vídeo pra que funcione pra todo mundo, mas é algo que... Mas mesmo assim, foi o que meio que começou a abrir as portas para eu criar o projeto. E assim, foi muito no estímulo das pessoas. A gente precisa de quem queira fazer, então assim, a gente te apoia. Entendi. Tenho muitas dúvidas. Não, é porque atualmente é uma plataforma que, né, conecta essas prestadoras de serviço com as clientes... os serviços online, enfim, né? O que elas podem oferecer via plataforma. Você, né? Você ajuda tanto a prestadora de serviço, porque ela tá ali exposta para as pessoas procurarem, acharem. Também deve ajudar com a questão do pagamento, né? Então, ótimo. E para a pessoa, o usuário final ali que vai, de fato, né? Receber o serviço. Mas a ideia sempre foi essa, porque a gente ouve muito falar aqui do pivotei. Gente, eu demorei até descobrir, tá? O pessoal ficava falando, eu tinha vergonha de perguntar que raios é pivotar. Esses termos todos da indústria é difícil, gente. Não é? E aí não é que a gente fala nada diferente, né? Mas assim, é que tem todo um termo, aí você tem que ter essas linguagens pra você mostrar que assim, você tá dentro. Exatamente. Então assim, pivotar é um deles, tá? Pra quem não sabe, pivotar, assim, todo mundo da tecnologia fala, não, pivotei aqui, pivotei lá, porque mudou o rumo do negócio, entendeu? Você, quando pensou na Oli, você já visualizava ela dessa forma que é hoje? Ou, na verdade, começou de um jeito e tá agora como tá? Como é que foi isso? Quando eu pensei na Oli, eu pensei... a gente tem grandes referências do que a gente utiliza, né? O Uber é uma referência, então eu disse assim, gente, e se a gente criar um Uber do cuidado agora que as pessoas estão em casa, né? Então, o que era isso? Eu tava olhando ali que tava todo mundo tentando resolver qualquer problema doméstico, vendo vídeos no YouTube, né? Então, vendo tutorial. E aí eu disse assim, cara, e essas mulheres que estão perdendo as suas rendas, e se elas começarem a ensinar o que elas sabem fazer pela internet, e aí a gente cobra pela viagem, que a viagem seria o acesso a esse conhecimento, né? E aí, assim, acho que fui bem ambiciosa e acho que ainda é o sonho da Oli, que é justamente a gente conseguir que essas mulheres consigam elas mesmas validarem o conhecimento delas e o que difere delas disso por um Uber é que, por exemplo, o Uber ele vai te levar daqui pra lá, né? E aí não interessa o que é exatamente, o que é vamos lá, carteira de motorista, etc., dessa pessoa que tá te levando daqui pra lá, né? O que difere na Oli não, aqui você tem uma especialização, você tem uma área do conhecimento que, se a pessoa consumir, ela vai acessar e ela vai, sim, de um lugar pro outro, né? E de um lugar pro outro de uma forma de conhecimento mesmo que ela vai ganhar. Isso foi as ideias principais. Aí eu disse, bom, aí a gente mistura isso com o Airbnb, porque aí a gente faz essas mulheres serem avaliadas, que nem a gente avalia, sei lá, um imóvel ali no Airbnb. Aí a gente mistura também com o Tinder, porque a gente também faz um match das pessoas, né? E aí, claro, tinha todo um formato tecnológico que aí eu desenhei. E até hoje, meu sócio adora contar isso. Cara, a Estê apareceu e ela me mostrou assim na tela do computador folhas com o desenho do aplicativo. E até hoje o desenho do aplicativo é muito esse o mesmo, tá? Então, assim, que é essa jornada fácil de fazer um atendimento e o atendimento e as profissionais que a gente tem ali, elas fazem um cadastro e elas não é que elas sejam selecionadas, mas a gente valida ali o conhecimento delas, a gente faz uma validação e deixa elas oferecerem atendimentos. Elas não têm, o que muda é que elas não têm uma barreira de entrada e isso também foi uma coisa que eu quis colocar desde o início. Se a gente ganhar e assim, essa plataforma tem o objetivo de potencializar o empreendedorismo feminino, de
gerar renda para essas mulheres. Então, assim, a gente tem que pagar a plataforma de alguma forma, né? Porque ninguém vai pagar ela por nós. Sim, lógico. Mas se a gente ganhar, a gente só ganha quando elas ganham também, né? Então, porque é diferente de todos os outros marketplaces que tem no Brasil, que você tem que, por exemplo, pagar para oferecer seu serviço. Não, na Oli isso não existe. A gente tirou isso e a gente tira a barreira de entrada. Justamente porque eu pensei, gente, se tu tá precisando de grana, tu precisa oferecer teu serviço, se tu tiver que pagar para oferecer, você não tem a grana. Você vai usar a grana pra outra coisa. Você vai, bancar alguma coisa dentro de casa, talvez até a alimentação da sua família, né? Então, assim, não, isso não tem. Então, você tem lá, você faz o seu perfil gratuito e aí, na hora que você fazer um atendimento que você realmente ganhar, a gente vai ter um percentual sobre esse atendimento. Intermediação normal, sistema normal de remuneração das coisas de tecnologia. Isso. E aí, assim, isso foi uma coisa que a gente defendeu e que tem ali algumas coisas que, assim, vamos lá, são inegociáveis ali da Oli ao longo do processo e que nos colocam também um certo risco, porque a gente investe muito, né, e nas nossas profissionais, né, porque a gente, em última instância, precisa delas, precisa do sucesso delas para que a gente tenha sucesso, né, então, assim, tem um grande risco aí, e quando a gente tira esse valor de entrada, que é uma coisa que não é feita pelas outras plataformas, né, mas, assim, de certa forma, ela funciona, mas tecnologicamente falando, como a gente tinha imaginado, até tem coisas que a gente imaginou lá antes que a gente quer ainda colocar na plataforma para facilitar a jornada. Então ela funciona assim. Mas eu acho que o que foi mudando ao longo desse processo, que foi pivotando, é que você tem muito preconceito com áreas que não são necessariamente profissionalizadas, que tem a ver com aquela conversa que a gente teve antes. Então, assim, as áreas profissionalizadas ou as áreas que no algoritmo elas já são reconhecidas, por exemplo, áreas de terapias, como psicólogas ou outras terapias também ali, holísticas, etc., você tem um giro mais fácil no algoritmo. Então, assim, a gente também tem que entrar e funcionar de acordo com o próprio preconceito do algoritmo, que a gente sabe que tem, né? Você sabe super de inteligência artificial, você sabe como é que é quando você coloca, eu quero uma foto sobre negócios, vai vir sempre um cara, né? E esse cara vai ser branco. Então, assim, a gente teve que trafegar, teve que considerar isso na nossa trajetória, e aí isso fez com que a gente começasse também a atrair essas profissionais que são já, por exemplo, psicólogas, etc., que tem vamos dizer, esse tipo de ratificação da atividade delas mais para dentro da plataforma, né? E assim, porque antes a plataforma tinha um sonho muito parecido com o do YouTube, assim, sabe? Que a gente não abandonou, que é justamente de trazer pessoas que querem compartilhar seus conhecimentos, sejam esses conhecimentos na área que for, assim, e essas pessoas são mulheres, né? Que a gente prioriza, mas também não é só para mulheres a plataforma, isso é bem importante. Não sabia. Só, a gente nunca quis, porque assim, nosso objetivo de impacto social é realmente mudar como a economia do cuidado, ela se estrutura hoje, né? E é uma economia em que você não tem valorização do trabalho. E você, como trabalha com propriedade intelectual, você sabe que muito do trabalho, do retorno do trabalho, ele tá na propriedade intelectual do trabalho, né? Que é justamente essa questão do conhecimento. Então, o que eu pensei ali no momento, nos primórdios da Oli, que ainda é nossa ambição de longo prazo, né? Aquele sonho onde a gente quer chegar, é justamente que as pessoas sejam reconhecidas, o trabalho dessas pessoas comece a ser reconhecido através do compartilhamento do conhecimento desse trabalho e o compartilhamento remunerado do conhecimento desse trabalho. Então, é uma aposta, claro, nas pessoas e é uma aposta num conhecimento que ele não está ali num produto, que você já tem uma estrutura regulamentatória estabelecida e você está falando agora de serviços, né? Do conhecimento estruturado em torno de um serviço, que é o que um produtor de conteúdo faz na internet, né? E aí, assim, quando a gente fala de economia do cuidado, a gente tem um problema de gênero, né? E aí tem uma questão, a gente tem vários vídeos na internet que demonstram, assim, caras executando tarefas domésticas e dizendo, cara, você não precisa de muito para fazer isso. Mas, assim, tem muita coisa ali que tem conhecimento adicionado e a gente não reconhecer que tem conhecimento adicionado na economia do cuidado também é uma forma que a gente acaba desvalorizando. E aí a ideia de reconhecer esse conhecimento é justamente para que mais homens entrem nessa economia, sabe? Para que mais homens comecem a também trabalhar nessa área e assim, e mais homens passem a defender que esses trabalhos possam e devam ser remunerados, né? Porque o que a gente tem hoje no problema de políticas públicas é que os homens
tem esses trabalhos de graça ou pouco valorizados, e para eles é mais fácil essa parada. Então, se mais homens aprendem a fazer, se envolvem com essas atividades e reconhecem que essas atividades têm conhecimento adicionado, você tem mais chances de fazer com que elas sejam de forma remuneradas, ou sejam valorizadas, ou sejam endereçadas por políticas públicas, né? Então, é uma coisa bem complexa, assim, mas esse também é a nossa ambição, né? Então, por isso que é aberta para homens, assim, a gente quer que homens sejam nossos clientes, assim, sabe? Uma das coisas que a gente mais gosta é que na área, por exemplo, de amamentação, normalmente são os homens que marcam os atendimentos e, assim, aí vem, sim, de um desespero, porque suas companheiras estão ali num momento pós-parto e desesperadas e tal, mas a gente vê que eles estão fazendo a sua função, estão exercitando realmente a paternidade, estão acompanhando elas ali junto, sabe? Só isso já é uma revolução, porque quando a gente fala de licença paternidade, a gente tá falando disso, né? Sim. Não, entendi. Não, mas eu não sabia, eu achava que só prestadora de serviço mulher podia entrar. E aí também a gente não quer entrar em nenhuma identificação de gênero e etc. E também a gente acha isso importante, né? Porque a sociedade, ela não é, pelo menos a gente não acredita que ela é dividida pura e simplesmente entre homens e mulheres, e a gente acha legítimo e acredita em toda a identificação que as pessoas possam ter. Então você entra na Olli, independente de como você se identifica, é só a gente coloca para as pessoas que a gente prioriza mulheres, justamente porque esse é o nosso lugar de fala, é isso que a gente é aí que a gente vê, por exemplo, os problemas, e é esse o setor da sociedade que a gente tá trabalhando por, mas isso vamos utilizar essa luta, não exclui outras lutas. Sim. Muito bom. Vamos lá. Outra pergunta importante para quem quer empreender, principalmente na parte de tecnologia. Conta pra gente, você já me falou isso offline, mas enfim, acho legal você falar um pouco de como foi, assim, para você, ou como ainda é hoje, tentar captar investimento, buscar sócio. É difícil, não é? Já desisti. Conta aí a sua experiência. Mano, a primeira coisa, tenham sócios, porque nessa jornada sozinha, cara, você não vai até o dia seguinte, é uma parada muito bruta. Tenham sócios, etc. Eu fui encontrando sócios ao longo dessa jornada, né? E aí, assim, já que eu contei de uma terapeuta que me ajudou, também vou contar de outra terapeuta que me ajudou, que também é terapeuta holística. E essa terapeuta holística, eu vinha fazendo terapia com ela já fazia um tempo, e aí ela me disse, eu disse, tive essa ideia de fazer esse empreendimento, o que tu acha? Porque para as terapeutas isso faz sentido e não sei o que. E ela me contou que no passado ela já tinha tido uma ideia semelhante, focada para terapias holísticas, e que ela tinha entrado em contato justamente para quem é hoje o meu sócio, e foi aí que eu conheci o Felipe, que tá comigo todos os dias desde 2021 até. Ele diz assim, cara, Estê é certamente uma das pessoas que eu mais conversei e fiquei junto na vida o tempo inteiro. E assim, porque a gente desde 2021 fala todos os dias, pelo menos 1 hora online, pra gente pensar o que a gente tá fazendo. E foi... e ele já trabalhava com startups, né? E aí ele muito me introduziu nesse mundo das startups, e eu que fui que disse, olha, eu tenho essa ideia que ele achou incrível desde o dia 0. Ele disse, não, eu entro. E aí eu dizia assim, Felipe, mas assim, você não tá entendendo, eu não tenho recursos. Eu acabei um doutorado agora, eu não tenho recursos, eu não tenho absolutamente nada. Eu entro como sócio. E aí eu dizia assim, mas você não tá entendendo, não tem remuneração. E ele disse, não, eu entro no sucesso, eu entro como sócio, é isso. Você me dá um percentual e aí a gente... Bom, então tá bom. Aí a gente começou juntos, e aí depois minha outra sócia, que é a Julie. A Julie, eu era minha colega de escola na adolescência, e aí, assim, foi uma das que eu perguntei, Julie, depois da maternidade eu lembro que você entrou em contato com um monte de coletivos, associações e iniciativas de mulheres. Eu queria te perguntar como funciona. E aí ela me perguntou, mas o que tu quer fazer? E aí ela me disse, posso entrar junto? Eu disse, pode, deve, eu também querendo. Quero ajuda, por favor. E aí, assim, ela entrou também, né? E também tá comigo o tempo inteiro. E aí depois a gente tem uma outra sócia, que é a Juliana. A Juliana, eu tava também com um projeto aqui de São Paulo, que a gente que tem uma ação na periferia. E a Juliana, ela liderava, que hoje ela faz
um trabalho muito semelhante na Olha, ela liderava ações que eram justamente de transformação de mulheres de periferia, né? E na Olha, o que ela faz de transformação nas mulheres é delas encontrarem e validarem o seu profissionalismo, assim, porque isso é muito difícil também para empreendedoras, né? Empreendedoras, elas normalmente não conseguem nem cobrar pelo serviço delas, porque elas acabam entrando em negociações, ou elas pegam, a gente faz trocas, né, com as amigas, com não sei o quê. Então, esse negócio de cobrar pelo que você está oferecendo é muito difícil para a mulher, né? E a Ju trabalha justo nessa área. E aí eu conheci ela um dia que eu fui falar da Oli para essas mulheres na periferia aqui em São Paulo. E aí a gente voltou no metrô, e aí foi uma coisa, a gente ficou conversando no metrô, e a gente se entendeu muito bem. Daqui a pouco eu disse para ela assim, você gostaria de fazer isso aí online? E ela disse, ficou me olhando assim, acho que eu tento. E eu disse, então vambora. E aí ela também é sócia. Mas assim que se formou os sócios, e hoje também as pessoas que contribuem ali com a Oli, a gente diz, depois de um ano, a gente também pensa em fazer um vesting com essas pessoas. Vesting é um acordo de acesso a uma determinada porcentagem da empresa, e a gente faz isso para estimular as pessoas que estão ali na luta diária com a gente. Mas a parte de investimentos, a gente ficou um ano conversando com o mercado, e assim, tudo bem que o mercado de investimentos no Brasil não está em uma boa fase, não é a época áurea das startups, mas assim, eu senti muita dificuldade de ser levada a sério. E assim, muita dificuldade, as pessoas querem que você inove, mas você não tem benchmarking, então assim... Aí eu digo, mano, vocês não querem que eu inove, entendeu? Então assim, claro que eu não tenho benchmarking, porque eu tô inovando, entendeu? Se eu não tivesse, complicado, entendeu? E aí assim, até que... Eu não tô copiando ninguém, gente, pra fazer benchmarking, entendeu? É isso. É isso, mas aí é tipo, o investidor que te diz que tá investindo em risco, ele te diz, mas então acho que não vai rolar investir em você, sabe? E aí, assim, ou então, o que você tá trabalhando com você na verdade não tem um problema, né? Você não tá criando uma solução. Eu disse assim, cara, sim, é um problema que atinge as mulheres, né? Tipo, por isso que não é um problema pra você, assim. Eu acho que isso é uma coisa que não foi vista. Ou então, eu ouvi tudo que se pode imaginar, e aí até que chegou, foi legal, porque nesse setor você tem muitos projetos que são de mentorias e de mulheres que querem ajudar outras mulheres, e aí até foi num desses, a gente faz parte da Female Force, foi numa das mentorias que eu tive na Female Force, que teve uma pessoa que trabalha nessa área aí, assim, trabalha com investir antes de um fundo, e depois ela estava numa startup, que ela me disse, Stê, é porque ninguém te conhece. E aí, sim, como eu te falei, minha carreira não era uma carreira do setor de tecnologia, eu entendo. Mas, assim, é muito diferente quando você compara gênero nesse mercado. Porque você vê várias portas se abrindo para caras que começaram e estavam no mesmo lugar que você estava, e para você, não. E, assim, não é por nada que os números são realmente baixíssimos, assim, nem 3% dos investimentos são para startups que tem uma fundadora mulher, né? Se então a principal fundadora é 0,3%. A gente está atuando num setor que é da economia do cuidado, e para falar de alguém do mercado que já verificou que isso é um problema real, a gente pode falar, por exemplo, da Melinda Gates. E a Melinda Gates, ela resolveu, eu acho que até ela meio que se afastou, ela está mudando as atividades, e ela fez uma doação gigantesca para algumas instituições faz um mês atrás, e para alguns atores, mulheres, né, atrizes no mercado que ela confiava, que ela disse, cara, dinheiro não chega nas mulheres. Não chega, e assim, isso é algo que realmente a gente vê no dia a dia. E eu demorei muito, Ju, pra ter coragem de dizer isso, sabe? Porque antes eu achava que o problema era eu. E aí eu comecei a olhar e a ver essas mulheres atuando, e a ver as coisas que eu ouvia, e aí eu disse, cara, o problema não necessariamente seja a Estê e o que ela tá defendendo, mas o problema é que a Estê é uma mulher. E assim, e realmente você sendo uma mulher, você não é levada a sério, as portas não se abrem da mesma forma. E assim, até para citar, por exemplo, a área mais política, você tem, por exemplo, a conferência da ONU Mulheres, que foi a conferência internacional nesse ano, e realmente o tema da conferência foi: a gente precisa investir em mulheres. Investir é grana, não é investir com conhecimento, não é da capacitação, não é nada disso. Eu vivo dizendo, gente, tem várias mulheres do mercado que também vêm, falam comigo e dizem assim, eu queria de certa forma ajudar startups fundadas por mulheres. Eu disse assim,
tem que colocar a mão no bolso. Porque de mentoria, a gente recebe um monte de opção, a gente tá cheia. E assim, tem um limite do que a mentoria chega, sabe? Porque ela, tipo, ela não vai até. Então, assim, de mentoria, tipo, a gente já tá cheio, assim, sabe? Tem que colocar a mão no bolso e a gente vê isso, assim. Se a gente olhar a história, sei lá, do capitalismo, a gente sabe que, por exemplo, foram justamente essas pessoas que investiram nas suas comunidades, que criaram grandes estruturas, assim, sabe? E eu entendo que para as mulheres, elas demoraram tanto para chegar lá, que agora elas pegarem e botarem, tirar o dinheiro delas no bolso para investir em outras, é muito complicado. Mas assim, eu vejo esse caminho, assim, porque realmente chegou um momento que eu ali na Oli disse sim, olhei o Felipe, que é meu sócio, ele trabalha nessa área financeira também, ele pega produto e essa área de finanças, financeira, né, e eu disse assim, olha, eu não vou falar mais com fundo, cansei, eu vou focar no cliente, porque o meu negócio tem que se pagar com o cliente, então eu foco no cliente. Eu tenho várias coisas para aprender aqui nessa área, uma delas foi o marketing digital, e eu disse assim, eu tenho várias coisas para aprender aqui nessa área, e eu disse assim, eu foco em cliente, eu vendo o produto e eu foco em pagar a conta via cliente, porque essa coisa de que eu vou receber um investimento fantástico e alguém vai acreditar no meu negócio, eu vi que por eu ser mulher, ou então, sei lá, talvez meu negócio não faça sentido, mas eu acho que ele faz sentido, então, não sei, as pessoas começaram... 10 vezes, assim, é modo de dizer, mas é pelo menos 10 vezes mais difícil. É isso, entendeu? Eu acho que tudo que você tá falando faz sentido. Eu acho legal falar que o seu sócio, ele é super novinho, não é? Uhum. Ele tem 25 anos. E que você me contou também que teve reunião que, tipo, você foi com o seu sócio bem mais novo, que nem é o principal, né? O fundador, de fato, quem teve a ideia e, tipo, o investidor falando com ele e não com você, né? Isso foi comum, isso foi regular. Ele conta isso, assim, gente, eu tô aqui fazendo várias confidências, mas ele chegou a um ponto que ele confidenciou pra mim, assim, eu não entendo. Eu ponho a gente, nós dois, nas reuniões, as pessoas me chamam depois e as pessoas nunca te chamaram depois. E eu disse assim, E aí, assim, as pessoas dizem que eu sou genial, etc. E as pessoas nunca acharam você genial. E você que teve ideia, entendeu? Então, assim, quem é que é genial na parada, sabe? E aí eu disse assim, cara, eu não quero discutir quem é genial ou quem não é, porque, tipo, a gente tá junto nessa. E, assim, é uma construção conjunta. E, assim, eu acho ele genial, assim, sabe? Eu acho ele uma pessoa incrível. E, assim como eu também acho minha sócia genial, entendeu? A Julie, acho que, assim, eu comecei dizendo, não façam nada sem sócios. Eu vivo dizendo, gente, a gente se juntou aqui, a gente vai encarar um negócio, eu acho... Não, eu concordo. Eu acho muito difícil empreender sem sócio. E aí... Eu já acho difícil com sócio, sem sócio. Sério. E aí, assim, eu tenho uma admiração, assim, pela Juliana, também pela Ju. Isso é uma admiração enorme por todos eles. Mas, assim, eu vejo... Isso foi, ao longo da jornada, foi isso que aconteceu, assim, sabe? E é algo que, cara... É o dia a dia, assim, sabe? E aí, tipo, me fez eu ir pra adotar essa postura de, tipo, eu já entro numa reunião, por exemplo, com um fundo, ou com uma pessoa que é anjo, ou quando tem algum evento de startup, é uma pena, porque eu acho que eu tomei tanta paulada, que também dizem que faz parte, tá? Mas eu acho que eu tomei tanta paulada que eu já entro, assim, dizendo, mas por que eu tô aqui? E a gente também não deve entrar nas reuniões assim, né? É ruim entrar assim, Sim. Porque aí você também não tem expectativa. Mas eu já entro, infelizmente, dessa forma, dizendo assim, cara, pra quê, sabe? Tipo, eu prefiro realmente ficar focada. Vai lá constelar, minha filha, isso aí. Tem que melhorar isso aí. Boa, eu acho que eu posso, vou fazer isso. Olha que essas dicas, nada é por acaso, eu super acredito nisso. E aí... Não, tô falando sério, porque assim, quer queira, quer não queira, enfim, eu concordo 100%, eu também acho que a gente tem que mexer no bolso, mas até algumas convidadas recentes, outras nem tanto, mas acho que assim, existem programas de aceleração voltados para mulheres, para startups fundadas por mulheres. Então, eu acho que tem que, talvez, ir por esse caminho, né? Porque eu acho que é isso, assim, a sua ideia já se mostrou viável, já se mostrou economicamente, né, viável. Então, assim, eu acho que agora, se você quiser, né, ser acelerada, etc., agora você já tá com... Porque acho que, assim, qualquer startup, né, principalmente a que tá no PowerPoint só, é muito mais difícil. Claro. Agora você já tem um negócio rodando. Com Pode certeza. não estar dando o lucro que você quer e tudo bem, faz parte, né, desse início de jornada, mas assim,
Eu acho que hoje em dia você tem um business case muito mais sólido. E se você for por essas aceleradoras já com esse foco, eu acho que você vai tirar esse ranço aí. Eu acho que vai dar certo. Espero. Porque eu vivo dizendo, gente... E aí você vai contratar o escritório pra fazer a jogada de investimento, pra fazer tudo, entendeu? Tô querendo chegar nessa... É pra isso que a gente tem que chegar, né? Mas assim, realmente, eu acho que assim, a gente não tem que... É difícil a jornada e eu acho que a gente também não tem que acumular e perder todas as expectativas. Eu concordo contigo, assim, sabe? Mas eu acho que a única coisa que eu disse, assim, que eu queria dizer é que, assim, não é que isso não me impactou, por exemplo, minha saúde mental naquele processo, né? Como é que eu disse? Minha confiança naquele processo, assim, sabe? Dá uma afetada, e aí até uma das razões porque eu acho que tantas mulheres saem fora. E aí tem tão pouca mulher, assim, sabe? E acho que sim, eu tenho que persistir, eu concordo. E até uma coisa que a gente tem procurado fazer, a gente tem procurado olhar mais esses... Tem nas esferas públicas também várias iniciativas para fomentar esse setor e, sim, com certeza, unindo forças a gente vai mais longe, né? E eu acho que isso é uma coisa que também, desde o início, a gente buscou fazer na Oli, mas, assim, com os fundos deu uma desgastada, assim, sabe? Mas eu acho que talvez também não era... É uma coisa também, a gente estava no PowerPoint e essa coisa de que os fundos investem em PowerPoint é realmente um risco muito grande, e também tem a questão que não era um momento econômico para isso, assim, sabe? Então, eu acho, assim, de verdade, pelas conversas que eu tive, assim, recentemente, tanto com empreendedoras como pessoas que estão do lado de lá. Então, recentemente eu recebi aqui a Fê Calói, se você conhece. Sei, claro. Então, ela veio aqui, enfim, tá lá no Latitude, mas né, passou um tempão lá no Google apoiando vários projetos para startup, enfim. Já veio aqui amiga minha que tem startup acelerada, teve, assim, não tem nada a ver com projetos femininos, mas na Amazon, por exemplo, tem, sabe? Sim. Assim, então, eu acho que dá pra... Esse ranço vai embora, eu acho isso. Eu acho que pra nós, mulheres, é um pouco do que você tá falando. Porque, assim, essa questão do empreendedorismo, né, principalmente na área de tecnologia, não tô falando, assim, isso não é nenhum demérito, tá? Mas não tô falando de ser empreendedora no seu tempo livre, né? Vou fazer um brigadeiro. Porque aí você não tá assumindo um risco, né? Assim, agora, quando você tá assumindo esse risco de abrir uma empresa, contratar, investir, é isso. A mulher já tem um pouquinho mais de aversão a risco, porque a gente foi ensinada assim. Sim, claro, né? Buscar segurança, né? Claro. Então tem isso, e recentemente eu li aquele livro também do... Você já deve ter lido. Como é que é? Perfeita, não corajosa, sim. Que trata da questão do perfeccionismo nas mulheres, cara, isso é muito... Porque no fim, não é só perfeccionismo, entendeu? No fim... no fim, ela meio que fica nessa palavra, mas assim, não é isso, entendeu? São várias coisas que você tem mais dificuldade de lidar com o não, de lidar com... Enfim, com o risco. São muitas coisas que culminam nesta frase, entendeu? Mas... Enfim, é isso. É uma criação, a gente... É estrutural, pra gente é mais difícil mesmo, é realmente um esforço. Eu falo isso também por experiência própria, assim. Eu já falei, né, várias vezes aqui, pra quem não ouviu. Eu me considero hoje em dia uma empreendedora, né, porque antes eu trabalhava em grandes escritórios e tal. Hoje em dia, aqui é o escritório, eu tenho os meus sócios também, graças a Deus, também não viveria sem eles. Mas eu me considero uma empreendedora, porque... Mas é difícil, assim. Eu tava conversando com uma outra amiga minha e eu até contei pra ela de uma frase, assim, que eu tenho que fazer de mantra. Que num coach lá, a mulher falou porque eu tinha que fazer a frase de mantra, que era: eu me mantenho positiva e confiante, independentemente das circunstâncias. Eu me mantenho positiva e confiante, independentemente das circunstâncias. Que é isso, entendeu? A gente manda proposta, recebe 10 não, 1 talvez, daqui a pouco, sabe? E é um negócio que vai abalando a sua confiança mesmo. E pra mulher lidar com isso
assim, razões culturais, assim, é muito mais difícil. A gente se sente muito pior, a gente leva muito mais pro pessoal do que os homens, aparentemente. Que acho que deve estar ligado com aquele negócio que a gente é criada, né? Ou pelo menos eu assumo isso. E hoje eu acho que é uma coisa assim, criada pelo... Não são meus pais, não necessariamente, mas assim, a forma como eu aprendi que eu tinha que agradar, né? E aí você não agrada, e aí assim, se torna um troço muito forte, né? Porque aí você pensa assim, tô perdendo, tem até um negócio, agora nós estamos entrando na terapia, mas é um negócio da perda de controle, né? Poxa, eu não estou agradando, né? Então, o que eu faço? Eu acho que sim, eu acho que faz muito sentido o que você está dizendo, que realmente para mulher é complicado e não é uma jornada fácil, né? Eu vi um programa, olha que legal, eu vi um programa que era enquanto eu estava na Inglaterra, morando lá, e aí eles fizeram, eu achava muito maravilhoso, que era justamente para ver essas identificações de gênero, né? E aí colocavam, sei lá, por exemplo, nenéns no meio de uma floresta, e aí com brinquedos, e aí você via que, por exemplo, aqueles que eram do sexo masculino iam para determinados brinquedos, os que do sexo feminino iam para outros, que as coisas meio que se identificavam. Então, assim, o que é, até que ponto que é genético e até que ponto que também não é cultural, né? E aí a parte cultural, tinha um capítulo que foi cultural, que, por exemplo, as mães e pais de bebês homens, eles normalmente colocavam, por exemplo, o bebê mais alto no escorregador, sabe? E aí, assim, a menina se colocava mais no meio, né? E aí, aquele negócio assim, você coloca uma parte da sociedade, né, que você, tipo, a encarar desafios maiores, e a outra ser mais protege mais. É isso, mas e aí fala. E isso faz que a gente meio que fique assim, sabe? Poxa, mas será que eu posso tudo isso, sabe? E acho que sim, tem um pouco isso. Claro, esse é um fator que é uma coisa da nossa cultura que com certeza tem um efeito em mim, assim. E não só em você, mas assim, mesmo nas mulheres, né, que participam da sua plataforma como prestadoras de serviço. Porque é isso, né? Às vezes você vai lá, se inscreveu na plataforma, passou um mês, ninguém te chamou. Putz, né? Você se sente o lixo do lixo, cara. Mas tem uma coisa que a gente descobriu, que é esse trabalho da Juliana, né? Que é a minha sócia, que faz o trabalho que ela faz o trabalho com as pessoas, né? Que a gente fala ali que não é uma capacitação, né? Mas é realmente um desenvolvimento humano delas. E ela faz entrevistas regulares com essas, com algumas, com as nossas, a gente faz por amostra hoje em dia, no início a gente fazia com todas, tá? E aí, pra gente entender em que lugar que elas estão, etc, e como elas se sentem oferecendo serviços online, se elas realmente assumiram o papel de protagonistas, né, que é o que a gente fomenta ali na plataforma. E assim, é regular isso, que elas têm vergonha de contar para a família que elas estão numa plataforma online. Já para outras pessoas do mercado, elas não têm tanta vergonha. E aí, inclusive, algumas falam, e de vez em quando eu fico pensando que se eu fosse um cara, as pessoas iam ter mais orgulho, porque você está numa plataforma, mas como eu sou uma mina, eu fico pensando, as pessoas dizem assim, mas você numa plataforma online de serviços, assim, sabe? Então a questão de gênero pega, sabe? Ela tem realmente um impacto nas profissionais também. Então, mas muito legal que você pensa nisso e que você, né, tem até uma sócia que tá cuidando disso, porque realmente é uma questão, né? Sim, é uma questão. E é realmente, né? E aí, assim, parece pouca coisa, mas isso de você validar o seu profissionalismo não é uma coisa tão simples para grupos sociais que não tiveram essa validação tão fácil, assim, sabe? Então, assim, realmente exige um trabalho ali por detrás que tem um impacto, eu acho que vai ter um impacto mais a longo prazo, assim, que é um impacto mesmo de como a gente vai ver a sociedade no futuro, assim, sabe? Bom, tá ótimo o papo, mas eu acho que a gente precisa... não precisa, Isa? Gente, deu 53 minutos. Deu quase uma hora que eu te falei. Tá ótimo. Então, eu vou... Acho que a gente cobriu tudo, né? O histórico, como foi criada, projetos... eu falo demais e eu vou trazer... Não, mas é isso mesmo, assim que é bom. É bom quando o assunto flui. Mas eu vou então, pra encerrar aqui,
fazer a pergunta que eu, né, falei, a Isa até comentou que eu sempre faço, que é: se você tivesse que dar um conselho aí para uma jovem, talvez um jovem, empreendedor, empreendedora, pode escolher se é no ramo da tecnologia, não é? Que conselho você daria? Não vai falar que é ter sócio. Você já falou isso, eu quero outro conselho. Conselho que eu daria é: construam isso junto de pessoas, porque assim, a gente vê que tem um monte de solução que a gente acha brilhante, que vai resolver a vida das pessoas, e na verdade ela resolve algo que a gente acredita que resolve, e a gente vive muito em bolha hoje em dia, né? Então a gente tá muito insulado, e o algoritmo faz isso com a gente, né? Então a gente tá o tempo inteiro ali olhando só pro que acontece dentro da nossa bolha, e a gente acha que aquilo é a realidade. E acho que é importante isso de estar na ponta, né? O que eu digo de estar na ponta é conversando com se fosse talvez uma mentora aqui dizendo pra vocês, converse com o cliente o tempo inteiro. E assim, não necessariamente é teu cliente, né? Mas assim, a gente ali na Oli conversa com o cliente o tempo inteiro, porque a gente tem o WhatsApp, nossos principais clientes são as profissionais, né? Então a gente fica o tempo inteiro à disposição delas, a gente tem uma área para ficar à disposição delas, então é tudo. E a gente construiu a plataforma com elas, sempre falando o que elas precisavam, porque a gente faz reuniões regulares com elas. E aí eu digo assim, acho que é importante conversar e entender se o problema realmente é um problema que precisa de uma solução. E aí eu acho que é isso que isso não é fácil, isso exige paciência, porque, sei lá, conversem com qualquer Uber aí, ele vai dizer, lidar com pessoas é complicado. Mas, assim, é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa que queira atuar na área de tecnologia, tente sair da sua bolha, tente falar. Talvez na sua bolha estejam seus clientes, então conversar com os clientes dentro da sua bolha mesmo, mas converse com as pessoas que você acha que a sua solução é uma solução para a vida delas, porque precisa solucionar a vida delas para funcionar. É isso, gente. Fê Calói veio aqui e falou: veja, descubra a dor do seu cliente, não se apaixone pelo seu produto, descubra a dor do seu cliente, porque é isso que vai fazer você dar certo. E é uma jornada, né? Não é um troço fácil de descobrir a dor. Não é que assim, você descobre agora e vai ser... E é por isso que a gente fala tanto, eu acho que é essa coisa de pivotar, né? De pivotação, né? É porque, assim, essa dor, você acha que ela tá localizada em um lugar, e daqui a pouco você começa a ver, assim, o que tá ao redor, e ela começa a ficar cada vez mais nítida pra você, e aí você vai pivotando até chegar nela, assim, sabe? Por isso que é uma jornada a parada toda. É uma jornada, gente. Empreender é uma jornada. Então, Estê, obrigada de novo por ter vindo. Eu adorei a conversa. Várias confidências. Obrigada. Não, gente, foi ótimo. Não foi nada demais, gente. É tudo... Enfim, a gente fala aqui dessas coisas e tá tudo bem. E acho que super vale, ainda mais na sua plataforma que valoriza terapias alternativas e tal. Eu acho que é super válido contar a história real. Então, obrigada. A gente ainda vai ter que conversar mais depois que acabar a câmera, o som aí, né? Porque papo não falta, mas obrigada de novo. Eu que super agradeço. E muito sucesso sempre. Valeu. Vocês estão esperando assim, chegar o dia que eu contrate o escritório para fazer as rodadas. Muito bem. Então tá bom, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.